Abre lá na passagem do tema, amém? Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 35. Aleluias. Glória a Deus. O Pai está na casa, amém? Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 35. Irmão, vocês vão perdoando a minha voz, que a minha voz é feia, irmão. Eu sei. Eita, que voz enjoenta. Meu filho, bote um gravezinho aí, porque essa voz não ajuda, não. Mas a minha voz é mais bonita que a do presbítero Adriano. Não, vamos ser sinceros. A do presbítero Adriano é mais feia que a minha. Amém? Mateus 23, 35, amém? Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre os santos, entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Só até aí, em nome de Jesus, pode se assentar, em nome de Jesus. A gente já orou. Aleluias. Ainda nos dias de hoje tem gente que não acredita em maldição hereditária, amém, igreja? Mas eu acredito. Eu acredito. Êxodo 25 diz assim, a partir disso diz assim, não te encurvarás a elas. Ele está falando de imagem, né? Outros deuses. Nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos teus pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Maldição é o quê? Eu acredito que durante essas semanas, durante essa campanha, a gente aprendeu bem o que é maldição hereditária, né? É algo que é herdado, é algo que é herdância dos pais. Mas a maldição em si, ela é o quê? Ela é a consequência do pecado. Quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus, lança-se uma maldição sobre as nossas vidas. E Deus amaldiçoa? Uma vez o pastor fez essa pergunta, e tantas passagens falam, mas na hora deu um branco lá no Banguê. E eu disse, rapaz, eu fiquei em casa depois, rapaz, tanta passagem, e não me lembrei. Mas amém. Não me lembrei das passagens que fala. Porque a Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Fica lá em Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. 28. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conhecestes. Também tem com Abraão. Abraão, os que te abençoarem, abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E tem diversas passagens. A Bíblia ela é tão maravilhosa, ela é tão completa que existe diversas passagens. Só que eu orava a Deus, Senhor, eu quero uma palavra, Senhor. Eu quero uma mensagem para passar para a tua igreja. Mas eu não queria, Senhor, que fosse algo meu. Eu queria que fosse algo que viesse do céu, para que viesse ser um culto sobrenatural, um culto maravilhoso. Não porque é o Romário que vai estar pregando, porque o Romário é só mais um. Se não for o menor de todos. Mas eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser impactado com a tua glória. Quem puder abrir comigo, amém? Quem não, acompanha só no ouvido, Efésios, capítulo de número 6, versículo a partir do 10. Efésios 6, 10. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo ficar firmes. Quem está firme no Senhor aqui? Aleluias, que eu também sou. Eu ia pregar segurando a Bíblia, porque tem gente que diz que eu prego igual uns pastores ali, amém? Mas eu vou tentar não gesticular, porque eu converso mais com as mãos do que mesmo com a boca, amém? Aleluias. Amada igreja, eu orava a Deus e eu pedia a Deus uma revelação, eu pedia a Deus entendimento para falar sobre isso. E folheando a Bíblia, por que será que tantas pessoas que vivem dentro da igreja ainda têm uma vida aprisionada com maldições hereditárias? Porque tem pessoas que até vivem dentro da igreja, mas elas não acreditam no mundo espiritual, não acreditam que existe uma batalha espiritual, e eu acredito que Satanás ele investe nisso. Olha, não se preocupa com o espiritual, não se preocupa em batalhar espiritualmente, porque quando nós não acreditamos, nós somos presas fáceis. Nós somos presas fáceis porque nós não nos preparamos para batalhas espirituais. Efésios na época era dominada por um demônio chamado Diana, a Diana dos Efésios. Aqui a gente não entende, mas lá em Atos capítulo 19, quando Paulo está preso, Paulo está escrevendo, ele relata sobre isso, ele relata sobre que os Efésios estavam sendo dominados por esse demônio, por esse principado, e era algo tão forte na época, que era prestado culto pornográfico, o povo fazia sexo nas ruas como culto à deusa Diana. E Paulo não estava olhando ali para as pessoas, Paulo estava olhando além das pessoas. É por isso que Paulo escreve isso. Por isso Paulo escreve para verem que por trás daquilo, por trás da carne e do sangue, era o que era o verdadeiro inimigo. Às vezes nós estamos dentro do nosso lar, a gente quer brigar com a esposa, quer brigar com o marido. Às vezes é aquele marido que não deixa você vir para a igreja, às vezes é o marido cachaceiro, às vezes é a mulher brigona, às vezes é o filho que vive no mundo das drogas, às vezes é algo ruim dentro da tua casa e você quer guerrear contra a pessoa, mas atrás daquela pessoa ali é o teu verdadeiro inimigo. E se você não aprender a guerrear, e nós precisamos aprender a guerrear com as armas que Deus nos deu. O teu inimigo não é o teu vizinho que joga o lixo na tua calçada. O teu inimigo não é aquele teu familiar que levanta o falso contra a tua vida. O teu inimigo não é aquele irmão da igreja que por trás está falando de ti. O teu inimigo são os principados, as potestades, as hostes espirituais. Glória a Deus. O copo daqui é mais bonito que do Banguê, amém? Aleluias. E Paulo escreveu para dizer para os irmãos: olha, atentem-se para quem, contra quem vocês precisam guerrear. Não adianta vocês ficarem brigando, não adianta a gente olhar para o homem, mas olha para quem está além dele, olha para quem está por trás disso tudo. E existem seres espirituais que atuam aonde? Nas regiões celestiais. São seres que nem todo mundo tem um dom de ver, nem todo mundo consegue ver. Por quê? Porque tem pessoas que não aguentam. Só que Paulo diz assim, olha, Paulo classifica 3 tipos: principados, potestades, hostes espirituais. Principados, eu fui precisar o que era principados, deriva de príncipe. Irmãos, quer você acredite ou não, pense no negócio organizado, é o inferno. Existe uma hierarquia, e é respeitada a hierarquia.
Ah, você está falando coisa que não sabe. Eu posso pegar aqui a carona naquele pastor que veio e pregou aqui. Aquele que era pai de santo, ele disse que não, que a entidade que mandava no terreiro, que ele comandava, era uma. Se viesse outro, tinha que respeitar. E eles são muito organizados. E Paulo destaca 3: principados, potestades, hostes espirituais. Quem são os principados? São aqueles que habitam. Principado vem de príncipes. Ou seja, é uma hierarquia maior. Paulo escreve porque da organização que eles tinham, deriva de príncipe, os maiorais que atuam nas regiões, por regiões. Como assim, Alberto Romário? Eu não sei se você já percebeu, mas lá em Fortaleza tem bairros que cada coisa é dominado por uma coisa diferente. Como assim? Eu vou te explicar. Tem bairro lá em Fortaleza que o índice de criminalidade é altíssima. Ali é um principado que ele trabalha, que ele comanda, ele trabalha daquele jeito. Índice de outro, altivez. Nariz empinado, não dá um bom dia. Tem, irmão, lá em Fortaleza tem um bairro assim, viu? Eu passei alguns anos trabalhando num bairro desse que a altivez era terrível nas pessoas. Esse é outro principado que trabalha na região. Potestades são aqueles que habitam nos ares. Sabe quando acontece uma coisa anormal? Uma vez o presbítero disse que foi para uma vigília e o demônio se manifestou na vida da mulher e ele disse assim: essa BR é minha, essa BR aqui me pertence, eu que causo os acidentes. Eu acredito que esses são os principados, esses são as potestades, amém? Que o quê? Que eles reverenciam os principados. E por último, Paulo diz assim: olha, mas também tem as hostes espirituais, aqueles que entram dentro das pessoas, aqueles que moram, que Jesus falou, que ele trabalha no meio dos seres humanos, lançando seta, trabalha quando ele entra numa mente, que ele entra numa mente, até que a casa venha, até que venha alguém e o expulse. Só que Jesus disse também que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque ele sai atrás de outra casa, não encontrando, ele retorna para anterior. E ele volta como? Ele volta com outros 7 piores do que ele. E o que é que isso tem a ver, obreiro Romário? Amém? A gente ainda está na introdução, amém? Paulo entendeu que o mundo espiritual, ele é organizado. Por isso, a casa não pode estar vazia. Porque se a casa estiver vazia, ele volta com 7 piores. E quando Alberto Romário, que a casa está vazia, é quando não tem oração, é quando não tem jejum, é quando não tem leitura da palavra, é quando não tem santificação, é quando não tem renúncia, a casa está vazia. A casa está cheia quando tem isso. Mas quando não tem, a casa está vazia quando só tem Instagram, TikTok, Facebook. Eu vou pegar a carona do pastor de sábado. Quando o jovem abandona tudo e é só no celular, a casa está vazia. Cuidado. Cuidado. A casa tem que estar o quê? Cheia. Por quê? Porque quando a casa está cheia, Satanás não consegue entrar. Ele tenta, ele insiste, ele investe, mas a casa está fechada para ele. Procura manter a casa cheia. Procura manter a casa cheia. A vitória é de quem tem a casa cheia da presença de Deus. A vitória, irmãos, eu aprendi uma coisa aqui terça-feira, mas eu tinha aprendido também num filme chamado Quarto de Guerra, amém? Eu aprendi uma coisa que às vezes são coisas simples que a gente deixa de lado. Terça-feira foi um culto de ensinamento sobre reino dos céus. Falou-se muito sobre reino, mas o coração da gente, Jesus até entrou, Jesus até faz morada, mas Jesus não está no trono.
E eu vou te dizer uma coisa, Jesus estando no coração e não estando no trono, as maldições ela continuam na minha e na tua vida. Agora, a partir do momento que eu abro o meu coração para Jesus, eu digo, Senhor, eu tiro o meu eu do trono, senta no trono agora, aí pronto, aí é Ele que está na frente, é Ele que conduz, é Ele que comanda, é Ele que trabalha. Nós precisamos destronar o nosso eu. E pense num negócio difícil, é destronar o eu. Alberto Romário, é difícil, irmão. É difícil demais confiar, entregar controle, entregar a direção na mão do Senhor. É difícil, mas é necessário. Paulo prisioneiro, ele escreve que nós precisaríamos, que a igreja precisava de armaduras para quê? Para guerrear contra o inferno. Não é a veste que nós vemos, não é a gravata, não é o paletó da companhia do paletó, não é o sapato engraxado, não é a saia lá embaixo, não, é a armadura espiritual. Por que, Alberto Romário? Porque o diabo ele não respeita a roupa, o diabo ele não respeita a gravata, o diabo ele não respeita manga longa, mas ele respeita um crente que está revestido da armadura de Deus, ele respeita um crente que tem intimidade com os céus. Ele respeita. O diabo ele conhece um crente armado. Agora também ele conhece o que não tem armado. Ele conhece os verdadeiros, mas ele conhece os falsos. Ele conhece. Aí Paulo vai escrever sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé. Só que eu vou deixar para o pastor ele ensinar outro dia, porque cada ferramenta, cada roupa dessa, ela significa uma coisa na nossa vida. Mas o que eu queria que a igreja se atentasse para outro, é que Paulo ele estava preso, Paulo estava escrevendo essa carta, mas ele estava vendo como os romanos eles iam para a guerra, eles iam preparados, eles iam armados, eles se preparavam para a guerra. E quantas das vezes nós estamos na igreja e não estamos nos preparando para a guerra? É tempo de acordar, desperta tu que dormes. Não há tempo mais de brincar, não há tempo mais de brincar, de ser crente, é tempo de se levantar como guerreiros de Cristo. Às vezes nós chegamos, às vezes a gente passa o dia ruim. Quem nunca passa um dia ruim aqui? Eu passo, irmão, tem dia que o dia está tão ruim que quando eu chego na igreja, se não for a misericórdia de Deus na minha vida, tem dia que é setas inflamadas, tentando esfriar, bate um desânimo na hora de vir para o culto, e eu fico dizendo assim, meu Deus, o que é isso, meu Pai? Só que é porque nós estamos em guerra. É porque nós estamos em guerra e o nosso inimigo ele não dorme. O nosso inimigo ele não brinca de ser diabo. O nosso inimigo ele não brinca, ele sabe que está próximo à volta de Cristo. Mas tem crente que brinca, tem crente que dorme, tem crente que está dormindo. E nós não podemos dormir. É tempo de se levantar, é tempo de se capacitar, é tempo de se armar para essa batalha. Aleluias. Porque o crente tem que ir para a guerra preparado. O crente não pode ir de qualquer jeito. Aleluias. Eu vou dizer, amém, irmãos? Vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Algum tempo uma pessoa pediu uma oração. E sabe quando bate aquele gelo assim, chega daquele frio na barriga? E eu disse, meu Deus, meu Pai, o inferno só respeita quem é de verdade, irmão. Quem é de mentira, o inferno não respeita. Escute. E a pessoa mandou uma mensagem pedindo uma oração. E eu disse, e eu estava brigado com a mulher. Tava. Eu minto para você, mas não minto para Deus. E aí eu disse assim, rapaz, eu vou chamar o pastor.
Eu vou chamar o pastor, porque se o capeta se manifestar lá, ele vai me morder todinho. E aí eu vou já ligar pro pastor, vou dizer que eu estou em Fortaleza. Olha, irmão, como o cão é sujo, irmão. E ele disse assim, rapaz, eu não vou não. Eu vou lá. E aí a gente chegou na residência da pessoa, começou a orar. O diabo se manifestou e veio assim para cima de mim. Irmãos, é questão de segundo, o Espírito Santo, ele bradou na minha alma. E veio na minha mente assim, meu Deus do céu, agora eu vou apanhar. Vou porque eu estou brigado com a mulher. Vou, eu já sei, os filhos de Cefas, meu Deus do céu, vai ser um escândalo para a igreja. Aí o Espírito Santo bradou na minha alma, abre a boca e repreende. E quando o Espírito Santo bradou na minha alma assim, ele foi bradando e não foi passando a mão na cabeça não, mesmo, foi me ensinando, foi batendo, foi dizendo assim, aprende! Que não foi o sacrifício, não foi teu! Ele obedece, não é porque é tu que está falando, mas é porque existe uma autoridade. Aí eu disse, está repreendido, amarra! Aí o diabo repreendeu, amarra mão com mão, o diabo amarrou. Aí o Espírito Santo ministrava na minha alma, depois vai se ajeita com a mulher. Depois vai e se resolve com ela. Agora faz o que eu mandei tu vir fazer aqui. Expulsa, manda embora para tu ver se não vai. Chegou lá, tudo que o Espírito Santo me conduzia, mandar fazer, fazia. Foi embora. Por quê? Porque o sacrifício foi dele. Aleluias! Glória a Deus! Por que você está dizendo isso, Roberto Romário? Porque o inferno ele só respeita quem é de verdade. Quem é de mentira, ele não respeita. Dá a entender que os céus conhecem os seus, mas o inferno também conhece os seus. Por que, Roberto Romário, você fala isso? Porque não adianta a gente viver uma vida dentro da igreja, uma vida de máscara, uma vida de farsa. Mas eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser andar a mil maravilhas. Não! Vai ter hora que eu vou ter que brigar, vai ter hora que eu vou brigar com a mulher, porque eu estou no processo de libertação, amém, igreja? Tô. E paciência é o meu fraco. Paciência é o meu fraco. Eu não tenho paciência não. Senhor, me dá paciência, me dá da tua graça. Aleluia. Mas evangelho é isso. É de pessoas que não procuram ser perfeitas, mas é de pessoas que entenderam a graça do sacrifício na cruz. Aleluias. E o céu ele conhece. Olha, vamos lá, os filhos de Cefa. Rapaz, tu viu aquele Paulo ali? Tu viu aquele negócio de expulsar demônio ali? Rapaz, que negócio legal, olha ali, ele manda ajoelha, manda botar a mão para trás, bora atrás, sair atrás de demônios. Aí encontraram. Em nome do Deus de Paulo, sai em nome de Jesus. Aí o demônio olhou assim para ele, eu conheço Paulo, viu? Conheço. Eu conheço Jesus de Paulo, porque ele é a própria verdade. Agora vocês eu não conheço não. Vocês são de mentira. E por conta disso vocês vão apanhar. Meter a perna nos dois cabas que queria ser de verdade e era de mentira. Nós temos que levantar com um coração verdadeiro diante de Deus. Nós temos que nos levantarmos como os guerreiros, sabendo que precisamos das armas celestiais para guerrear contra o inferno. Por que você está dizendo isso, Roberto Romário? Porque tem gente que quando sai do culto vai fazer coisa errada. Mas o pastor não vai ver? Pois é, mas o pastor não é Deus. E a Bíblia diz que Deus contempla o mal e o bom. Ele contempla quem faz o certo, Ele contempla quem faz o errado. Então nessa noite, se eu fosse você, eu se consertava e procurava fazer o que é certo. Mas é porque o problema está no caminho de vida. Já está com um ano que eu estou lá e essa maldição hereditária não sai da minha vida. O problema não é a igreja, o problema é você que nos converteu de verdade. Porque é muito fácil a gente culpar. É muito fácil a gente procurar colocar o erro para outra pessoa. Mas a gente se converter,
Por isso que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Pensa num negócio difícil a gente examinar nós mesmos. Por quê? Porque ninguém é errado, todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Aí enquanto isso, a maldição fica propagando. A maldição fica no mesmo lugar. O inferno conhece quem são os de verdade. Mas os que são de mentira ele também conhece. Por isso que as coisas muitas das vezes não mudam na vida de pessoas. Aleluias. E sabia e deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o inferno te odeia? Pois é. Eu vou dizer de novo, o inferno te odeia. O inferno te odeia. O inferno te odeia. E quando tu abre a boca e começa a glorificar, aí é que ele fica odiado mesmo. Quando tu abre a tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor, aí é que ele fica com raiva. Faz raiva o inferno, faz. Continua fazendo raiva a ele aí. Aleluias. Quando nós glorificamos, o inferno estremece. Aleluias. Tem gente que quer calar a nossa boca, mas quanto mais ele manda nós calar, mais nós gritamos, mais nós glorificamos, mais nós decretamos a falência do inferno. Aleluias. Por quê? Sabe por que nós podemos gritar? Sabe por que nós podemos glorificar? Porque o inferno sempre vai ser derrotado. O inferno ele nunca vai prevalecer. Por quê? Porque nós temos o maior do nosso lado. Ei, tem um ditado que diz assim: só tem um forte quando não chega outro mais forte. E Jesus na cruz do Calvário ele mostrou: eu sou o mais forte entrando na tua vida, eu sou o mais forte entrando na tua casa. As maldições não vão propagar. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, eu gosto de pregar, mas eu gosto mais de falar sobre Jesus, irmão, porque é um negócio muito maravilhoso. Já pensou Jesus aí? Esses dias eu falava, é porque o tempo está correndo, eu acho que esse relógio não vai dar tempo, amém? Mas eu vou deixar para outro dia, em nome de Jesus. O inferno ele não aguenta barulho de crente, irmão. O inferno não incomoda. E se você entender o poder da adoração, se você se levantar nessa noite como um guerreiro de Cristo, alguém que não aceita mais a maldição hereditária na tua vida, na vida da tua descendência, na vida propagar para não, Senhor, se existe uma maldição sobre a minha vida, ela acaba hoje, não vai passar para o meu filho, não vai passar para as próximas gerações, não. O Senhor começa a destronar os demônios que têm habitado, têm reinado no meio da tua vida e no meio dos teus familiares. Mas nós temos que aprender o quê? A guerrear. O Senhor ele entregou ferramentas para nós guerrearmos. Tem pessoas que dizem assim: meu casamento acabou. Pronto. Existe uma maldição na minha família que todo mundo já sabe o que é no casamento. Poucas pessoas eu acho que só uma vem no primeiro casamento. Mulher, parte da mulher. Todas que se casaram, a minha mãe, as minhas tias, nenhuma continua no mesmo casamento. Isso é uma maldição hereditária. E se eu sei que existe essa maldição, o que é que eu vou fazer? Eu vou dormir. Não. Eu vou me capacitar, eu vou investir. Demônio desgraçado, o meu casamento tu não vai destruir. Se essa maldição existe na minha vida, vai ser anulada agora. O meu filho vai ter um casamento abençoado, e nem eu e nem ele vão se separar. Aleluias. Nem os meus netos, nem os meus bisnetos. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abre mão daquilo que Deus te confiou. Que hoje
Nós levantemo-nos como guerreiro, anulando as malícias de Satanás, e digamos, está escrito, está escrito. Quando Jesus veio, quando o demônio veio tentar Jesus, Jesus disse assim, está escrito, está escrito, está escrito. Só que nós temos que saber o que está escrito. E como é que eu sei como está escrito se a casa está vazia? Na casa só tem TikTok, Facebook, Instagram. A casa está vazia da palavra, a casa está vazia do jejum, a casa está vazia da oração, a casa está vazia da presença de Deus. Aí tem que ter meditação, tem que ter a maldição familiar. Se não foi quebrada, é a primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Tem que ser quebrada, tem que ser quebrada. Drogas, tem pais que eram viciados, filhos que eram viciados, netos são viciados na droga, na bebida da mesma maneira, no desemprego do mesmo jeito. Rapaz, o meu pai passou muitos anos desempregado, eu também continuo desempregado, porque a gente esquece, mas existe diversos tipos de maldição, existem diversos tipos, desempregado, de doenças. A pastora bem explicou aqui. Ela disse que herdou algumas coisas da família dela. Aí a medicina a gente não vai discordar não, porque a gente, amém. Mas a medicina ela conhece a ciência do corpo, mas a espiritual ela não entende. Os médicos não entendem. Doenças espirituais, os médicos não vão entender. Ah, mas você não está sabendo o que você está falando. Teve uma pessoa no Banguê, o irmão estava com a dor nas costas, ia para o hospital, ia para lá, ia para cá, e os médicos passavam medicamento, batia raio-x, batia nada, resolvia. Fomos na casa do irmão, eu, a pastora e a Sabrina, oramos, a enfermidade foi embora. E aí, médico? E aí? Da medicina eles entendem, mas do plano espiritual eles não entendem, porque só se entende a quem o Espírito Santo revela. E o Espírito Santo ele revela quando é uma doença física e quando é uma doença espiritual. Porque existe. Por que, Alberto Romário? Quando é uma doença espiritual é o diabo dizendo assim, esse território aqui é meu, esse daqui me pertence, esse daqui sou eu que mando. Mas ele é envergonhado quando chega o servo de Deus e diz, vai embora, pega as tuas roupas e vai embora, que a casa agora vai ser habitada pelo Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. É tão bom estar do lado do mais forte. É tão bom saber que aquele que está em mim é mais forte do que aquele que está aí atrás, aí fora. É tão bom saber que Ele é grande, é poderoso, é majestoso. E é Ele que tem cuidado da minha e da tua vida. É bom saber que eu estou do lado certo da história. É bom saber que no final eu vou herdar a vitória. É bom saber que no outro lado a coroa vai ser minha. E é isso, por isso que o inferno te odeia. É por isso que o inferno odeia você, odeia a tua descendência, odeia os teus filhos. É por isso que o inferno se incomoda. Porque o que nos espera é muito grande. O que nos espera é maravilhoso. Aleluias, aleluias. Tem crente que está entendendo, irmão, mas tem crente que está perdido. Meu filho, minha filha, se acorde em nome de Jesus. Deus está falando contigo, mulher e homem. Aleluia. Quem tem línguas estranhas, não pode falar em línguas estranhas. Se quando você dá glória a Deus, o inferno estremece. Imagina quando tu está falando em línguas. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo está aqui. Alberto Romário, mas botaram meu nome lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Deixa que se levanta Zé Pilintra, Zé Pilantra, tranca a rua, Pomba Gira, Zé Pilintra, deixa que se levante, que o Espírito Santo de Deus, ele é maior. Ele é maior. Mas colocaram meu nome na boca do sapo. O pobre do sapo vai só morrer, mas não vai acontecer nada na tua vida, na tua casa. Para de dar ouvidos ao inferno.
Tem gente ficando doida da cabeça porque está ouvindo mais ao inferno do que as coisas dos céus. Ei, ontem eu falava segunda-feira eu falava na escola bíblica lá no Banguê. O problema é porque a gente é muito egoísta. O problema é que a gente só pensa nos benefícios. Quer ver uma coisa? Céu. Por que nós queremos ir para o céu? Eu fiz essa pergunta ao Tiago e o Wallace lá em casa. Por que nós queremos ir para o céu? Ah, porque as ruas são de ouro. Ah, porque as paredes são assim. Ah, de jaspe, de cristais. E galardão. Mas todo mundo se esquece de Mateus 5,6. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ei, você já imaginou que você vai ver Jesus? Já pensou nisso? Meu Deus, eu vou ver Ele. Eu vou ver Ele, eu vou ver o grande, eu vou ver o poderoso, eu vou ver o majestoso, aquele que criou tudo, eu vou ver o Senhor. Nós vamos ver Ele. A minha e a tua descendência vai ser abençoada. Ah, irmãos, eu não sei se você ouviu isso nessa semana, mas eu quero declarar sobre a tua vida: a minha e a tua descendência vai ser abençoada, vai ser usada por Deus, desde que se levanta males, desde que se levante dificuldades, mas o Senhor é que vai cuidar da tua descendência, o Senhor é que vai cuidar da tua família, o Senhor é quem vai cuidar dos teus filhos. Mas não dá escuta o diabo não dá lugar ao diabo não. Se preocupa com aquilo que Deus está falando a teu respeito. O diabo está dizendo assim: eu vou destruir, eu vou matar, eu vou acabar com a vida dele. E Deus está no outro lado dizendo assim: eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou guardar, eu vou dar livramento. Mas pensa num negócio complicado, é crente. Porque parece que para os céus a gente faz assim, e para o inferno a gente faz assim. Enquanto Deus, muitas das vezes a gente ora, Deus lá de cima faz assim: opa, o filho está falando. Nós muitas das vezes fechamos para ele e ouvimos para o diabo. Quando Deus fala, nós temos que nos curvar para ouvir ele direito. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Estou falando tanto que o microfone descarregou. Aleluias. Jesus é a fonte de toda a libertação. Jesus, é através de Jesus que nós somos libertos. É pelo sacrifício de Jesus. Entenda uma coisa: quem é salvo busca ser diferente, sim, mas não é pelas tuas obras, foi pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluias, aleluias. Mas não esqueça, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Vai obedecer? Tem bênção. Não vai obedecer? Tem maldição. Cuidado. Igual a irmã Daniele falou, a graça não é de graça. Não. Tu tem que fazer tua parte, homem, tu tem que fazer tua parte, mulher. Agora vamos um pouquinho entender o que foi que aconteceu no Getsemane. Irmãos, eu não sei se você sabe, eu já estou terminando, pastor, calma aí. Aleluia, eu tenho que falar, irmão, vai que eu não tenho mais oportunidade de vir para cá. Aleluias. E eu algumas semanas atrás eu dizia assim: Senhor, eu vou economizar minha voz para quando eu chegar lá na sede a voz já está rouca. Aleluia, mas glorificado seja o nome do Senhor por isso. Irmão, Jesus é grande, Jesus é poderoso. É porque às vezes nós mesmos queremos limitar o nosso Deus, mas não há limites para Ele. Ele é grande. Quando a Bíblia fala de Jesus no Getsemane, que os soldados vão pegar Ele, Ele se antecipa, Ele se entrega. Cadê Jesus? Chegam lá com o porrete, chega lá todo preparado para prender como se fosse um dos maiores assassinos. Chegando lá, Jesus diz assim: eu estou aqui, eu não tenho arma, eu não tenho nada, mas eu sou quem me entrego, sou eu quem me entrego, a minha vida sou eu que dou, porque Ele era poderoso. Ei, vocês devem a mim, mas deixa os apóstolos aqui, ó. Não mexe com eles não, tá aqui eu. Escuro, irmão. Uma vez eu vi uma pregação que explicava que se Jesus quisesse, Ele teria corrido, Ele teria fugido, mas Ele foi para cima.
Mas fala-se do mesmo Getsêmani que Jesus chegou, Jesus chorou, Jesus suou gotas de lágrimas, gotas de sangue. Foi. Mas eu aprendi que ele entrou lá como um cordeiro e saiu de lá como um leão. Aqui estou eu. Ele saiu rugindo como um leão. Aleluias. Glória a Deus. Aí fizeram o quê? Fizeram o quê? Prenderam ele na cruz. Prenderam ele na cruz. Apanhou, sofreu. Prenderam ele na cruz. Mas nem prendendo ele, nem prendendo a fonte da libertação. Eles prenderam, mas não conseguiu fazer com que ele não continuasse ainda libertando. Jesus estava na cruz, mas Jesus estava libertando. Jesus estava preso, mas Jesus estava libertando. Por que, Alberto Romário, você diz isso? Porque o ladrão da cruz, ele estava preso fisicamente, mas a alma dele estava sendo liberta por Jesus. Ah, Senhor, lembra-se de mim no teu reino. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ah, estava preso, mas estava libertando. Estava na cruz, mas estava libertando. E esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Na cruz, morreu, mas libertou. Morreu, mas libertou. Aleluias. Todos pensavam o quê? Que ele estava preso, mas a essência dele estava livre. Pensaram que o corpo dele ia continuar preso. O corpo continuou, mas a essência era livre. A essência era de liberdade. Escuta, irmão, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque nós somos libertos, porque ele nos libertou, porque foi através do sacrifício que nós somos libertos. Aleluias. Aí, para finalizar, em nome de Jesus, que já está passando do tempo, ele chega diante do Pai e diz assim: Pai, em tuas mãos eu me entrego, eu me dou, eu me entrego. Não foi a traição de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes, não foi o poderio de Pilatos, mas foi porque eu me entreguei. Foi ele que se entregou, foi ele que se doou, foi ele que se deu. Aleluias, porque senão ainda hoje ele estaria por aqui. Aí muitos diziam assim: por que ele não desce? Por que ele não desce? Porque se ele tivesse descido, nós teríamos que aguentar as maldições hereditárias. Mas porque ele não desceu, repreende essa maldição, repreende essa praga, essa malégia que se levanta sobre a tua vida. Mas ele continuou, ele permaneceu, ele ficou. Nós somos libertos de espírito, porque nosso espírito está na mão de Deus. O nosso espírito tem que ser guiado por Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. Aí para primeiro dia, pedra fechada. Levaram ele para o sepulcro, colocaram a pedra. No primeiro dia, a pedra prendia. No segundo dia, prendia não, irmão, porque se ele quisesse sair, ele passava entre as paredes. No primeiro dia, a pedra fechava. No segundo dia, a pedra fechava. No terceiro dia, a pedra foi aberta. Sabe o que isso quer dizer? É que nós somos libertos, porque a pedra foi removida. Aleluias. Nós somos libertos para hoje. Nós dizemos como foi louvado aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, é porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos de Jesus. Ei, irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o tamanho da tua luta, o tamanho da tua dificuldade, eu não sei o que tem tirado o teu fôlego, mas se tu confiar, se tu entregar os teus caminhos, se tu entregar, deixar o Senhor Jesus conduzir a tua vida, maldições serão quebradas, as maldições, os principados, as potestades, eles não vão resistir à presença de Deus na tua vida. Aleluias, aleluias. Agora cuidado no que você pede a Deus. Cuidado, porque Ele dá. Eu falei, pegar carona agora do pastor Ziel. Senhor, eu quero ir nos 4 cantos da terra. A cova também tem 4 cantos. Cuidado. Aleluia. Nós iniciamos uma campanha. Irmãos, eu estou engateando no ministério. Às vezes a gente vai assumir uma obra, alguma parte, algum determinado departamento na igreja, a gente acha que vai ensinar. Mas não, a gente aprende tanto. O Banguê tem sido uma faculdade para mim em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas eu tenho aprendido. Nós iniciamos uma campanha lá, vivendo algo novo. Eu orava a Deus, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu estou cansado, Pai, de viver na mesmice. Ah, Senhor, eu quero experimentar algo novo. Quero sim, Senhor, prepara algo novo. Estávamos no culto, terminou o culto, a irmã pediu oração. Quando chegou lá... 8 anos sendo doutrinado pelo mesmo pastor. Você aprende a mesma coisa. Irmãos, está com 9 anos que eu estou aqui e o pastor faz a mesma piada do aniversário. No final do culto você procura o irmão que ele vai levar você para a churrascaria. Eu estou mentindo? Não estou não. Você aprende. Vai dar ordem. Não tenha dúvida. Corpo, alma, espírito, inconsciente, subconsciente, inconsciente, subconsciente, consciente. Vai. E aí, pela primeira vez, quer viver algo novo? Quero. Espera ainda. O culto, uma bênção, o culto tremendo, o povo falando em língua, a glória de Deus sendo manifestada. E eu disse, eita, que culto maravilhoso! Não tem peso não, é só a glória de Deus, aleluias! Aí quando foi no final, não era nem na igreja. Aí o diabo se manifesta e vem para cima e me morder. De novo. Quer viver algo novo? Eu vou proporcionar coisas novas. Agora tem que estar disposto. Eu quero que essa maldição acabe na minha vida. Eu quero que essa situação mude. Mas o que tu tem feito para mudar? Quais são as tuas atitudes? E escute, Jesus é a fonte de toda libertação. A parte dele ele já fez. Falta a gente fazer a nossa. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.